Olá, pessoal. Dando prosseguimento à aula anterior, onde nós discutimos a equação de ondas e a solução formal para os potenciais eletromagnéticos, na presente nós iremos tratar dos potenciais eletromagnéticos no regime harmônico, que é de muito interesse na maior parte das aplicações. Haja vista que você pode fazer uma transformada de Fourier de um sinal e tratar cada frequência independentemente. Então, aqui nesse caso nós faremos da seguinte maneira: dados os potenciais na sua forma geral, o que é que nós vamos buscar? Vamos buscar determinar potenciais em regime do tipo E elevado a I ômega t. Nesse caso, as fontes elas podem ser escritas, são funções reais, então elas podem ser escritas como a parte real de um ρ complexo que só depende de R, ou seja, só do vetor posição, exponencial de ômega t, ou seja, aqui a dependência temporal. Então você tem funções do tipo ρ1, que só depende da posição cosseno ômega t, mais ρ2, que só depende da posição seno de ômega t. E o mesmo vale para o vetor densidade de corrente. Então esse vetor real pode ser escrito como parte real de J, vetor que só depende da posição, e elevado a ômega t. São as nossas equações 3 e 4 aqui. Lembre o seguinte: se você estiver inserindo real aqui dentro dessas integrais, você pode intercambiar a operação real com a integral. A parte real é comutativa, nesse caso, com a operação de integração sobre o volume. Lembre que dv' é uma integral em dx', dy' e dz', e essas variáveis aqui referem-se à fonte, à região de fonte. Tá? Então, R é o ponto de observação, R' é o ponto fonte. E esse R grande aqui é o módulo da distância entre um ponto de observação e um ponto na fonte. Você vai, para cada ponto de observação, calcular a somatória, ou seja, a integral sobre todos os pontos R' que contribuem para a existência de um potencial na posição R no instante de tempo t, tanto φ quanto A. Além disso, lembre da aula anterior que o tempo t' da fonte é um tempo passado em relação ao quando o observador mede. Eu sou observador, estou aqui, a fonte está lá, eu meço a coisa no instante de tempo t. Mas esse tempo t aqui se conecta com t' por um valor que é o atraso. Eu sei que quando a coisa aconteceu lá na fonte é o quando eu meço menos o atraso. E o atraso é a distância sobre velocidade de propagação, sobre c, nesse caso. Então lembre que você está tratando aqui também de potenciais na forma. Agora, para nós, é real de um φ complexo de R e elevado a ômega t. E aqui, o real de um vetor A de R e elevado a ômega t. Ou seja, um φ complexo aqui. Eu vou omitir os subíndices de complexo aqui em todas as contas, mas lembre disso. Então, se eu posso trocar a ordem do real com a integral, eu posso jogar fora a operação real aqui, não escrever isso explicitamente, mas lembre sempre que campos eletromagnéticos são grandezas reais e quando você precisar, você toma a parte real. Então nós vamos inserir isso aqui, mas já sem real, sem esse símbolo de real aqui, porque real vai ter real aqui na integral. Então, vamos poupar nosso tempo e anotação. Então vamos lá. São funções harmônicas, vamos substituir na equação 1 e 2. Então agora, 3 e 4, nós vamos jogar em 1 e 2, omitindo, como eu mencionei, a parte real. E o que nós vamos ter? Vou fazer para o φ, porque daí para o A é a mesma coisa. Nós vamos ter φ como função da posição e do tempo, complexo agora, cuja parte real é que muitas vezes eu preciso ter, é 1 sobre 4π epsilon, a integral sobre uma fonte que tem essa cara, ρ de R', e elevado a I ômega t', só que o t' aqui é quem? T menos R sobre C. Ok? Dividido pelo R grande, lembrando que esse R grande é esse módulo aqui, integrado sobre todo o volume da fonte. Então, note que
Na exponencial, que agora é calculada na variável da fonte, T', você também tem as variáveis de integração, x', y' e z', tá certo? Agora, lembre do seguinte, tá? Ômega sobre C é K, que é o 2π dividido pelo lambda, ok? Então aqui ó, você vai ter um fator E na I ômega t, que é o termo harmônico que você pode sacar da integral, e você vai ter um termo E elevado a I ômega t, e um outro termo E elevado a menos I ômega R grande sobre C. Esse ômega sobre C é o K. Então, nesse sentido, nós vamos escrever, portanto, que o potencial, tanto o φ quanto o A, mutatis mutandis, né, são funções harmônicas. O que muda? Para o A, eu troco 1 sobre epsilon por μ e o ρ por J. Fora isso, é tudo igual. Integral sobre o volume V', ρ de R', E elevado a menos IK R grande sobre R grande, integrado sobre V'. E o mesmo vale para o potencial vetor. Vetor A, portanto, a função da posição e do tempo, do tipo E elevado a I ômega t, μ, que é a permeabilidade magnética do meio, integrado sobre o volume, J vetor, função de R'. Note que o R' está aqui dentro dessa exponencial também, dividido por R de V'. É possível fazer o regime quase estático, onde você tem essencialmente as mesmas equações da eletrostática e da magnetostática. Então, no regime quase estático, não nos interessa, por hora, quase estático, acho que é quase, né, que se escreve, esse é um termo latino, regime quase estático, o fator Kr é muito menor que a unidade, essa exponencial E na menos IKR é aproximadamente a unidade, e você tem potenciais análogos aos da eletrostática e da magnetostática. Né? Então, Kr muito menor que 1 implica R muito menor do que 1 lambda. Então, se você tiver uma fonte e o observador está aqui, a distância do observador, essa distância R para todos os pontos da fonte, em relação ao observador, é muito menor do que um comprimento de onda, então você pode dizer, ó, essa exponencial aqui eu posso jogar fora. E aí você vai ter um regime quase estático. A única coisa que muda é que você coloca um E na I ômega t adicional, mas são frequências consideradas baixas nesse sentido, tá? São baixas frequências, então tudo se passa como se fosse quase eletrostático, quase magnetostático. Não é o nosso interesse. O que nós queremos? Nós queremos uma outra situação em que essa exponencial não pode ser descartada. Então agora a gente vai fazer algumas considerações e aproximações a esses potenciais. Mas lembre-se bem, isso aqui ó, são as nossas equações 5 e 6. Tá? Então equações 5 e 6, nessas é que a gente vai trabalhar. Então quais são as considerações e aproximações que a gente vai fazer? Considerações e aproximações. Então, olha só. A primeira delas é que eu quero calcular potenciais longe da fonte. Então, se eu fizer uma figura aqui, ó, só para ilustrar esse cenário, x, y e z, eu tenho aqui uma região fonte, certo? É aqui que estão as densidades de carga e corrente, então ρ e J são nulos fora da fonte. Só tem densidade de carga e corrente dentro da fonte. E, essencialmente, você tem uma posição aqui R' dentro da fonte. Então, esse aqui é um R'.
eu tenho vários pontos, né? A fonte tem o volume V', o volume total que eu vou integrar, na verdade. E esse ponto, um ponto específico lá dentro da fonte, ele está a uma certa distância R grande, vetor, em relação ao ponto de observação. Então lá é a observação, aqui é o ponto, um ponto dentro da fonte, tem que integrar sobre todos. E esse R grande aqui é o vetor Rzinho menos o R', é o vetor que une esses dois pontos, mas qual é que é a nossa consideração? Queremos calcular os potenciais φ e A para R vetor maior, e nesse caso aqui, em módulo, tá? Eu vou pegar o módulo da distância, aqui está a origem, em módulo maior do que o máximo valor do módulo de R'. Ou seja, o R' é um parâmetro que indexa os pontos da fonte, então a fonte ela tem uma dimensão característica. Vou chamar essa dimensão de D, e essa dimensão aqui é o tamanho máximo da fonte, de uma região lá na fonte, é o máximo dos módulos do R'. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, lembre o seguinte, o R vetor ele pode ser especificado em coordenadas esféricas, R, θ, φ. Então esse aqui é o ponto de observação. O R', para mim, tanto faz, vai depender da simetria da fonte. Então eu vou escrever como x', y' e z'. Veja como eu posso tratar coordenadas diferentes, usar sistemas diferentes para a fonte e para o observador. Mas o observador ele está longe, então essa situação que eu quero, ele vai ser indexado pelas coordenadas R, θ, φ. Já a fonte eu vou usar x', y', e z' sem nenhum prejuízo. O que nós estamos dizendo aqui é que queremos calcular o vetor A e o potencial escalar φ para Rzinho maior, e aqui eu vou colocar ainda uma consideração mais rigorosa, muito maior do que R', do que qualquer R'. Tá? Então, via de regra, eu estou o observador, o observador está em distâncias Rzinho da fonte, né, que é o módulo do vetor posição do observador, muito maiores do que a dimensão da fonte. Que a gente está chamando de D. Bom, outra coisa, isso nem é uma aproximação, é consideração aqui, a fonte é considerada, ou, vamos colocar assim, a origem do sistema de coordenadas está centrado na fonte. Então você acha o centro geométrico da fonte, a origem é esse ponto. A origem do sistema de coordenadas é esse ponto. Geometricamente, o centro geométrico da fonte. Tá? Então ali a origem é o zero do sistema de coordenadas. Isso não é nenhuma aproximação. Tá? As aproximações que a gente vai fazer tem a ver com isso aqui. Certo? Esse é o teor, é a natureza das aproximações. R muito maior que R'. Você pode se perguntar se isso é uma aproximação que resolve problemas na prática. E eu posso afirmar para você que resolve a maior parte dos problemas de radiação e de antenas. Note o seguinte, uma antena... vamos pegar um exemplo do Wi-Fi. Você vai ter um roteador lá, a sua anteninha do roteador é da ordem de 10, 15 centímetros, dependendo do tamanho da antena, é até menor que isso. E você coloca o seu notebook para conectar com o Wi-Fi,
a 1 metro de distância, 2 metros de distância ou mais. Tá? Então você veja que 1 metro, se a gente pegar essa distância, 1 metro para 10 centímetros é um fator de 10. A fonte é basicamente a sua antena transmissora, nesse caso. Então ela tem tamanho 10 centímetros e você está a 1 metro de distância. Ok, 10 vezes maior a sua distância em relação ao tamanho da fonte. Outra situação, uma antena transmissora de FM, de uma estação FM dentro de uma cidade. Essa antena vai ter lá dezenas de metros de tamanho, talvez, e você naturalmente, em circunstâncias normais, vai estar a mais de um quarteirão da estação transmissora, da onde está lá a rádio transmissora. Então, um quarteirão 100 metros, você tiver a 2 quarteirões 200 metros com relação à antena lá de 10, 15 metros, então, ou se você tiver, exagerando, todo o aparato da antena 100 metros, não é isso, mas exagerando, você está a 1 quilômetro de distância, que é bem razoável dentro de uma cidade, dentro de um espaço, você está no campo chamado, onde essa aproximação aqui é válida. Você vai estar normalmente no campo distante da antena, inclusive. Tá? Então, essa é uma aproximação muito boa para tratar de problemas de radiação. Tem uma fonte concentrada que, olhada de longe pelo observador, parece um ponto. Essa é a nossa natureza da aproximação que estamos fazendo aqui. Bom, dito isso, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular essa distância aqui, ó. E você note que se isso aqui é muito grande, esse Rzão aqui, ele tem o tamanho aproximadamente do Rzinho. Tá? Então, nessa circunstância aqui, ó, o Rzão é aproximadamente o Rzinho, mais correções. E eu vou ter que calcular essas correções. É isso que eu quero saber quanto vale. Tá? Lembre que na integral entra o R grande, módulo. Tá? Ele é aproximadamente o Rzinho e algumas correções. Então, me permitam apagar isso tudo aqui. Dá para fazer essa demonstração com bastante cuidado, matematicamente. Tá? Você pode usar como propriedades raiz quadrada de 1 menos A é aproximadamente 1 menos A dividido por 2, se o módulo de A é muito menor do que 1. Esse muito menor, às vezes 1/5 já está bom. Outra aproximação que é útil é 1 ou mais ou menos A é aproximadamente 1 ou menos ou mais A, se você estiver fazendo essa divisão aqui. Mesma coisa, módulo de A muito menor do que 1. Então são aproximações aqui. E lembre do seguinte, tá? Rzinho, R grande é o módulo de Rzinho menos o R'. E o módulo de qualquer vetor que seja complexo é o vetor produto ponto com o complexo conjugado dele mesmo, mas aqui você está tratando simplesmente de um vetor puramente real. Então não precisa tomar complexo conjugado. Se você fizer essa conta, você vai ter, isso aqui é exato, não tem aproximação nenhuma, você vai ter R ponto com ele mesmo, que dá Rzinho ao quadrado, R' ponto com R', que vai dar R' quadrado, menos menos fica mais, tá? E você vai ter duas vezes R'.R, né, com sinal menos, porque é menos R'.R e R ponto menos R', e o produto escalar ele é comutativo. Tá? Então, nota o seguinte, essa expressão aqui que a gente pode aproximar, olha só, R grande é igual, colocando em evidência o número que é muito maior, lembre, né, R é muito maior do que o R', colocando esse em evidência, você vai ter raiz quadrada de R quadrado, 1 mais R' sobre R, eu tenho R' quadrado, aí vai ficar dividido por R quadrado, posso colocar os dois ao quadrado assim, e menos duas vezes R vetor ponto R' sobre R quadrado. Mas lembre do seguinte, tá? O vetor, dado um sistema de coordenadas aqui, dado o vetor R, uma posição R, o vetor que é a direção radial do sistema de coordenadas esféricas é simplesmente o vetor dividido pelo seu módulo.
E aqui, ó, veja só que nós temos o vetor dividido pelo módulo, ainda sobra um R aqui. Então esse R grande, ele vai ser igual, se eu extrair a raiz quadrada desse Rzinho primeiro aqui, eu tenho Rzinho, raiz quadrada de 1 mais R' sobre R ao quadrado, menos 2 vezes o vetor unitário radial, ponto R' dividido por R. E agora nota o seguinte, tá? Uma vez que esse aqui tem módulo unitário e esse aqui é o módulo R', esse termo aqui é da ordem de R sobre R', esse aqui é da ordem quadrática de R sobre R', R quadrado sobre R, desculpa, R' quadrado sobre R quadrado, esse aqui de R' sobre R, certo? Então vejam só, vamos pegar um exemplo prático, R' é igual a 1 metro e R igual a 10 metros. 1 sobre 10, R' é 1, R é 10, 1 sobre 10 é 1/10. Ao quadrado é 1/100. Então esse cara aqui é o dominante, esse aqui é muito pequeno, é da ordem de 1/100, e esse aqui é a correção aproximada. Então eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente Rzinho, raiz quadrada de 1 menos 2 vezes a R, ponto R' dividido por Rzinho. Aí posso aplicar essa aproximação, porque esse número ainda é pequeno comparado ao... É que o outro é muito menor ainda. Então eu estou jogando fora esse aqui, mas esse aqui ainda é pequeno. Então eu posso escrever que Rzinho é o R grande, melhor dizendo, é aproximadamente o Rzinho vezes 1 menos, né, metade desse cara aqui, que é a R ponto R' dividido por R. E aí se eu for escrever tudo aqui, eu vou ter R menos a R ponto R'. Forma geométrica de entender isso aqui, se eu colocar tudo no plano, só para ficar mais prático, eu pego o plano que contém um R' e um R aí, então digamos assim, esse aqui é o eixo Z, suponha, esse aqui é o eixo X. Se você tiver um R' aqui, ó, R' e um R para lá, esse aqui é o R, digamos, tá? Esse tamanho daqui até lá, esse tamanho aqui é o R grande, em tamanho. Eu nem estou escrevendo vetor, estou pensando em tamanho. O tamanho desse aqui é Rzinho e esse aqui é o vetor R'. Você nota o seguinte, como esse ângulo é pequeno, porque o Rzinho é muito maior do que o R', isso significa que o Rzinho é aproximadamente o R grande. Então o ângulo formado entre eles é pequeno. Então, nessa circunstância, veja só que o R grande é aproximadamente o Rzinho, descontado quem? A projeção do R' sobre a direção de R. Então, essa é a projeção do R', projetar o R' sobre a direção de R. Só que quem é a direção de R? A direção de R é o tamanho dele dividido pelo seu módulo. E isso aqui é o vetor unitário das coordenadas esféricas. Tá? Então, basicamente, esse cara daqui, ó, é tudo isso aqui menos esse pedacinho aqui, que é a projeção, já que o ângulo aqui é pequeno. Tá? É por isso que dá para fazer isso. Note que o R grande pode até ser maior que o R pequeno, porque o R' pode, em alguma outra circunstância, estar para cá. Então, o produto escalar do R' com o AR vai dar negativo, e aí isso contribui positivamente. Tem um termo adicional, adicionando. Mas a ideia é essa, esse ângulo aqui é pequeno, esse ângulo é pequeno, então esse cara tem mais ou menos o mesmo tamanho desse. A correção é que, supondo esta configuração, eu preciso tomar a projeção do R' sobre o R e descontar esse pedaço aqui para ter um R grande. Então, nossa aproximação é essa. Ó. Guarde bem aqui. R grande é aproximadamente R pequeno menos direção radial ponto R'. Tá? Essa é a nossa aproximação. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso nos potenciais. Só que lembre que o R grande, tá? Ele aparece em E na menos IKR grande dividido por R grande. Tá? É aqui que entram as
distâncias R. E é aqui que a gente vai fazer a aproximação. Então, lembre, né? O potencial φ é dado por E elevado a ômega-t, dividido por 4π, epsilon integral, ρ de R', E elevado a menos IK R grande, dividido por R grande, dV'. O que eu estou querendo aproximar? Essa exponencial aqui. Eu estou querendo aproximar esse termo. Então, isso aqui ó, é igual a E elevado a menos IK Rzinho menos direção radial ponto R', dividido por Rzinho menos direção radial ponto R'. É aproximadamente isso. Tá? Aproximadamente isso. Tá? Então, eu vou querer fazer alguma coisa aqui. Bom, veja só o seguinte, então. O termo do denominador, eu posso ainda escrever assim, ó, E elevado a menos IKR, o numerador eu posso escrever assim, menos com menos fica mais, E elevado a IK na direção radial eu vou escrever como vetor K, ponto R', tá? Dividido por Rzinho, vezes 1, menos AR, ponto R', dividido por Rzinho. Eu coloquei esse Rzinho em evidência aqui. Aqui eu não preciso, tá? Porque eu já tenho uma exponencial fase, não dá para desconsiderar imediatamente, mesmo que um número seja relativamente pequeno em relação ao outro. Fase, lembre o seguinte, você pode ter um número n gigantesco vezes 2π, em termos de fase, isso significa um número gigantesco de voltas completas. O que interessa é a fração de volta. Então, digamos que esse KR é um monte de voltas completas, essa fração de volta aqui passa a ser relevante. Tá? Então, fase eu não posso imediatamente descartar qualquer coisa. Mas nesse termo aqui, veja só, eu posso usar esta aproximação aqui e eu vou ter E elevado a menos IK Rzinho, E elevado a IK ponto R', dividido por Rzinho, vezes, veja só, vezes, agora eu tenho 1 dividido por esse termo aqui, que eu posso escrever como 1, esse aqui é pequeno, tem menos, então fica mais, em vez de eu dividir por 1 sobre 1 menos esse pequeno, eu vou fazer vezes 1 mais esse pequeno número aí, AR.R', dividido por R. Veja só, se você multiplicar esse Rzinho lá para dentro, agora, você vai ter assim, ó, 1 sobre R, 1 sobre R2. E o que eu não quero? Eu não quero considerar termos quadráticos em relação à distância. Então, negligenciar. Tá? Nós vamos negligenciar esse fator. Portanto, para nós, essa exponencial e na menos IKR grande dividido pelo R grande vai ser dada aproximadamente por E elevado a menos IKRzinho sobre Rzinho, E elevado a menos I, mais I, né? Melhor colocar direito aqui, mais I, vetor K, ponto R'. Tá? Então, essa aqui é a nossa forma de aproximação desse exponencial. Essa equação aqui, lembre, onde o vetor K é o módulo dele na direção radial. Tá? E daqui você já pode pensar o seguinte, vai ficar mais claro logo adiante, mas direção radial, radiação, é emanado radialmente para fora da fonte. Tá? Então, essa direção aqui surge radialmente para fora da fonte, daí tem um pouco a ver com o nome radiação. Tá? Mas guarde bem isso aqui. Bom, então nós vamos substituir essa exponencial, tá? Substituir nas expressões para os potenciais. Okay? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vou fazer para o φ, e aí você já vai entender o que acontece para o A. Então, φ, como função da posição e do tempo, vem a ser E elevado a ômega-t sobre 4π epsilon, integral sobre o volume V' da fonte, é uma integral sobre V', ρ de R',
N menos IKR sobre R que apareceria, eu vou trocar por isso aqui, ó. Então eu vou ter E elevado a menos IKRzinho sobre Rzinho, E elevado a I vetor K ponto R' dV'. Note que essa integral dV' é sobre x', y' e z'. Tá? E o vetor K, ele está calculado em coordenadas de fonte, de observador, porque esse AR unitário aqui é em relação à posição do observador. Tá? Esse Rzinho aqui, eu tenho que lembrar que o R vetor é das coordenadas esféricas, esse Rzinho já é coordenada do observador, esse R aqui, mesma coisa, né? É a mesma variável. Eu tenho que lembrar que o Rzinho é a raiz quadrada de coordenadas do observador. Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então esse eu posso sacar fora da integral, né? E aí nós vamos ficar com a mesma coisa para o potencial vetor, a mesma ladainha se aplica, e o que nós teremos? Portanto, anote bem essas equações. Φ, função da posição e do tempo, é a exponencial de I ômega t. Agora esse cara vem para junto aqui, menos KR, dividido por 4π epsilon r, integral ρ de R' elevado a IK. Note que ainda tem coordenadas de observação dentro desse vetor K, ponto R', mas não é variável mais de distância, é só θφ, né? Lembrando que esse vetor unitário radial só depende de θφ, esse vetor K depende da frequência, ômega, e da velocidade da luz, ômega sobre c, mas depende, em termos de variáveis de coordenadas do observador, só de θφ. Então toda a dependência com a distância já está aqui, a distância com θφ está contida aqui. Integrado sobre todas as variáveis da fonte, ou seja, o x', o y' e o z', eles vão desaparecer no final do processo. Já o vetor A, dependente da posição e do tempo, ele é só trocar 1 sobre epsilon por μ, o restante tudo igual, trocando j por ρ por j. Então, o restante tudo igual. Então, 4π vezes r, integral sobre o volume da fonte, j vetor de R' e elevado a IK ponto R' dV'. Nossas equações fundamentais aqui, 7 e 8. Equação 7, equação 8. Então, esses são os potenciais na aproximação válidos para R maior, bem maior que R' em geral, não precisa ser tão maior. A condição sugerida 1/10, mas às vezes 1/5 já é suficientemente bom, depende do quanto você tolera de erro nessas equações. Tá? Então esses potenciais aqui, anote bem, porque agora nós vamos discutir um pouquinho mais o que tem nessas expressões aqui. Tá? Vamos lá. Eu vou pegar o potencial φ, o mesmo se aplica para o vetor A. Então, interpretação dos termos. O que eu vou considerar primeiro? O primeiro fator é o fator de onda esférica. Então, note que eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho um fator E elevado a ômega t menos KR sobre 4πr. Tá? E isso eu vou chamar de fator de onda esférica. A menos de uma constante, e ρ trocado por j, 1 sobre epsilon trocado por μ é uma constante, eu tenho esse fator aqui nas duas equações. E eu tenho uma integral mutatis mutandis, tá? Onde eu tenho
essa exponencial, o termo fonte integrado sobre o volume. Então, o primeiro fator é esse que eu estou chamando de fator de onda esférica. A integral a gente vai tratar logo a seguir. Então, olha só, o que é esse fator? Esse fator ele é o seguinte: se você fizer a pergunta quais são as superfícies de fase constante, nesse termo, tá? Quais são as superfícies de fase constante nesse termo? Bom, o que é a fase aqui? Ômega t menos Kr é o que você vai chamar de φ de fase. Tá? É a fase. É um φ de fase. Não confundir com coordenada φ, das coordenadas esféricas. Então, se você quiser uma fase constante, se você quer isso aqui constante, porque aqui ele está dependendo do espaço e do tempo. Se você quiser uma constante, você pode chamar isso aqui de φ0, digamos assim, tá? Você pode simplesmente isolar o R. Então lembre que R, que é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, é igual, portanto, isolando o R, joga o R para um lado e o ômega t e outro termo para o outro, você vai ter ômega sobre K vezes T, estou dividindo toda a equação por K, vezes T, menos φ0 dividido por K, também preciso dividir tudo por K. Agora lembre que ômega sobre K é C. Então você vai ter R igual a C vezes T menos φ0 sobre K. E ainda, se você quiser quadrar essa equação, você vai achar essa equação aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual ct menos uma referencial de tempo inicial ao quadrado. Tá? Isso aqui tem unidades de distância, né? Porque c vezes t é distância. Isso aqui é a equação da esfera de raio R. Tá? Então, exemplo, para φ0 igual a zero, você tem a seguinte esfera, R igual a C vezes T. É uma esfera, imagine que você tem aqui a sua fonte, é um ponto, essa aqui é a fonte. Ela emana ondas esféricas que vão se propagando para longe, radialmente para fora, na direção radial, obviamente. E cada uma dessas superfícies esféricas cresce a uma velocidade c. Tá? Se você quiser saber quanto vale o ΔR sobre ΔT, ΔR sobre ΔT é c. Tá? dr dt é c. É a velocidade da luz. E não importa muito aqui se você tivesse considerado outro valor de fase, porque na diferencial esse termo vai para zero, você escolheu uma fase constante, tá certo? Então, a partir da fonte emanam ondas esféricas que se propagam com a velocidade da luz, são esferas cada vez maior, de raio cada vez maior, que vão se expandindo à medida que o tempo passa. Tá? Agora veja só, e o fator 1 sobre R que aparece aí na equação? Tem 1 sobre R aqui, é um fator de amplitude. Esse fator aqui garante conservação de energia. Tá? Por que ele garante isso? Suponha que a densidade de potência média seja proporcional ao quadrado desse fator, seja proporcional ao quadrado disso aqui, em módulo, né? E elevado a I fase sobre 4πr. Então isso aqui vai ser proporcional ao quadrado, vai ser proporcional ao inverso do quadrado da distância. Naturalmente que se você quer uma potência constante, uma potência total emitida constante, você vai ter esse S médio vezes a área de uma esfera, a potência se distribui sobre a área de uma esfera. Esta área ela cresce como 4πr quadrado. Para que isso aqui seja uma constante, necessariamente esse cara tem que ser inverso do quadrado da distância. Proporcional a, né? Proporcional a inverso do quadrado da distância. Então, naturalmente que esse termo aqui, ele vai garantir para você, para quando você calcular os campos eletromagnéticos a partir dos potenciais, ele vai garantir para você que a potência radiada é uma constante.
ela não é zero e não é infinita, ela não diverge e também não é zero, é uma constante, como a onda está, a frente de onda que está transportando a energia se expande na forma de uma superfície esférica, a área da esfera cresce cada vez mais com o quadrado da distância. Então, se a potência é finita e ela se distribui sobre esta área, de alguma maneira, sobre esta área da esfera, então potência sobre área tem que dar inverso do quadrado. Então, esse cara aqui só garante isso, garante a conservação de energia, potência, se você quiser pensar em potência. Tá? Então, nós já tínhamos discutido isso quando falamos do teorema de Poynting, né, que uma fonte pontual, a densidade de potência radiada ia com o inverso do quadrado. E o potencial aqui ele está te mostrando como solução direta do problema dos potenciais que isso é verdade, vai ter um fator inverso do quadrado da distância. Então, esse é o fator de onda esférica, para a gente não se alongar muito nessa discussão. Fator de onda esférica. Qual que é o próximo item? São as integrais. Então, só deixo aqui como um exercício adicional, veja o que é radiação, radiar e irradiar. Tá? Esses verbos aqui, eles têm uma certa diferença. Radiar é emitir, irradiar é submeter alguém à radiação ou algo à radiação. Esse aqui é a antena está radiando, ela está transmitindo. Então ela é uma transmissora. A antena receptora está recebendo radiação que vem do espaço exterior, então ela está sendo irradiada, está sendo submetida à radiação que vem do espaço exterior. Dei uma procurada nesses termos aí, até é bom às vezes buscar em dicionário e tentar definir essas coisas. Então, qual que é o próximo fator? O próximo termo é uma coisa assim, ó, integral, tá? De uma função f de r' elevado a i k vetor ponto r' dv'. Tá? Esse f aqui ele é a densidade. Esse f de r pode ser ou o ρ de r', ou o jx de r', ou o jy de r', ou o jz de r'. Ou seja, pode ser qualquer uma dessas funções aí que eu estou integrando. Tá? Então eu vou escrever só como um FDR para a gente analisar essa forma numa única vez. Note que eu posso escrever isso aqui assim, ó, uma integral tripla. Posso formalmente estender os limites de menos infinito a mais infinito. Basta que eu coloque o suporte compacto na função, dizendo a fonte vai daqui até aqui. Então, formalmente a integral vai de menos infinito a mais infinito, mas na prática de menos infinito até um certo domínio x', que é o limite inferior da fonte no eixo x, vai valer zero. Aí vai ter a fonte aqui numa região, depois para cima de uma certa, em x', por exemplo, vai ser zero. Os limites quem define é a função ρ, jx, jy, jz, mas eu posso formalmente escrever como sendo infinito. X', y' e z', porque é o r', e elevado aí, se eu escrever esse vetor aqui como kx, ky e kz, lembre que k.r' vai ser, portanto, kxx' mais ky, mais kz, z'. Certo? E aí eu posso separar as exponenciais. Eu vou ter kxx' vezes z elevado a i ky, vezes e elevado a i kz, z', integrado sobre todas estas variáveis linha. Certo? Eu só preciso lembrar de um detalhe, tá? Onde o vetor k ele é um módulo na direção radial, se você olhar bem no sistema de coordenadas esféricas, tá? x, y e z, e você pegar um vetor radial aqui, ó, esse aqui é o vetor radial, você pode traçar o eixo z aqui, esse aqui seria a direção de z. Note que ele forma um ângulo θ com o eixo z, é o θ das coordenadas esféricas, e se você projetar sobre o plano aqui, ele forma um ângulo φ com o eixo xy. Então, note o seguinte, eu posso escrever isso aqui como k vezes as projeções do AR
sobre as várias direções. A mais fácil e direta é projetar o AR sobre o Z. Eles formam um ângulo θ, então a projeção de um sobre o outro é cosseno de θ. O que deixa para o plano, naturalmente, esta parcela aqui, ó, se você projetar esse tamanho aqui sobre o plano, te deixa o seno para esta parcela sobre o plano. Tá? E aí, esse tamanho sobre o plano, quando projetado sobre x, o ângulo formado é o φ, portanto, φ é formado com o eixo x. A projeção desse seno sobre o eixo x vai te dar um outro fator cosseno. Então, seno de θ, cosseno de φ sobre o eixo x. E seno de θ, seno de φ, porque o ângulo φ é formado com o eixo x. Então, é o cosseno do complemento que vem a ser, de novo, o seno do ângulo φ em relação ao eixo y. Tá? Então, deem uma olhada se tiverem alguma dúvida em livros e tudo mais que mostram as coordenadas esféricas. Mas, essencialmente, e daqui eu posso tirar, então, que o kx é k seno θ cosseno φ, o ky é k seno θ seno φ, e o kz é k cosseno de θ. Guarde bem, nesse caso, é isso que você tem aí, tá? Essas são as variáveis de integração. Né? Desculpa, são as variáveis kx, ky e kz que aparecem aqui nas exponenciais que estão sendo integradas. Agora, veja só o seguinte, se você tem uma função com esta cara, uma integral de menos infinito a mais infinito, e elevado a, digamos, imaginário de um alfa vezes um beta, vezes uma função f de beta, integrado sobre todo o beta, isso aqui te dá o que você chama de transformada de Fourier f de alfa. Tá? Então, basicamente, veja só, você está transformando esta função em Fourier em 3 dimensões. Está transformando x' para kx, está transformando y' para ky e está transformando z' para kz. Então, essa quantidade aqui, ó, nada mais é do que a transformada de Fourier que leva do espaço R', coordenadas da fonte, para o vetor de onda k, coordenadas do ponto de observação, e esse k é uma função de θφ. Você pode muito bem escrever, portanto, né, que esse f de k ele vem a ser, essencialmente, f tilde de k módulo θφ. Então, esse termo aqui é a transformada de Fourier da fonte. Pois bem, então o que nós temos ao final das contas? Então, utilizando esse fato, guarde bem isso aqui, tá? Anote se você tiver interesse. Utilizando esse fato, o que nós temos? Tanto para o A quanto para o φ. Tá? Portanto, o que nós temos? Φ, função da posição e do tempo, não é nada além de uma onda esférica. Note que aqui não tem produto escalar, tá? É o módulo de K vezes o Rzinho, que é o módulo da distância. Fator de onda esférica transformada de Fourier da densidade de cargas, que vai converter as coordenadas x', y' e z' da fonte para k θφ, ou seja, é uma onda esférica vezes uma distribuição angular. Então aqui eu tenho uma onda esférica, um fator de onda esférica, vezes, esse vezes aqui não é produto vetorial, tá? É só para denotar produto, vou botar um pontinho aqui, mas é vezes, tá? Multiplicando a transformada de Fourier, que te leva do domínio R' para o domínio K e que te dá uma distribuição angular.
Okay? O mesmo valendo para o vetor A. Muda só uma constante aqui na frente e muda que aqui é um vetor. Então eu vou chamar de J til vetor, tem o J til x, J til y, J til z, que depende de K teta φ. Ou em coordenadas que você queira calcular isso aí, né? Em componentes, se você quiser cartesianas ou cilíndricas ou sei lá eu o que, né? Coordenadas teta φ r esféricas. Componentes eu posso fazer outras. Eu posso escrever um vetor qualquer, por exemplo, A vetor, que depende de r teta φ, ser um vetor componente x, que depende de r teta φ, na direção de x, mais papapá, componente y, que depende de... Então, componentes cartesianas e dependências esféricas. É possível fazer qualquer coisa, a rigor. Tá? Então, essas aqui são as nossas equações fundamentais, tá? As mais importantes, onde o ρ til de K teta φ vem a ser a integral sobre o volume V', ρ de R' elevado a IK ponto R', integrado sobre V'. E o J til vetor de K teta φ vem a ser integral sobre o volume V' do J de R' vetor elevado a IK ponto R' de V'. Se eu não estou enganado, essas aqui são as nossas equações 9, 10 e eu vou escrever aqui 11 e 12 para essas últimas aí. Tá? Só lembre que o vetor K ele vem a ser K módulo, né? Seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ e cosseno θ. Então, componente x, y e z. Então, essa aqui, você pode até numerar ela como equação número 13. Então, são as expressões com as quais a gente vai trabalhar. O resultado é isso aqui. Tá? É isso que você precisa ter em mente. Tá? O que você tem, tanto para φ quanto para A, onda esférica vezes a transformada de Fourier da fonte, que te traz toda a dependência angular da fonte. Aqui você tem uma onda esférica vezes uma dependência angular. Uma onda esférica vezes uma dependência angular. A única diferença é que aqui é um escalar e aqui é um vetor, que na verdade são três componentes. Portanto. Ok? Bom, então nós vamos usar isso aqui. Guarde bem essas expressões. Eu vou colocar aqui o regra geral de procedimento de cálculo, tá? De forma bem simplificada aqui. O que a gente vai fazer para estudar a mais simples das antenas na próxima aula, que é o dipolo elétrico curto, é uma das mais simples, tá? Quais são os passos que a gente tem que adotar? Então, procedimentos. Procedimento de cálculo. Sendo bem sucinto, eu tenho 4 passos. O primeiro é determinar ou especificar J. Lá na fonte. Qual é a distribuição de corrente na fonte? Então, distribuição de corrente na fonte. Eu não preciso calcular potencial φ, porque lembre, no calibre de Lorentz, o φ é dado pela divergência de A menos de uma constante. Tá? Então eu não vou precisar calcular o φ, não preciso saber a distribuição de carga, eu só preciso saber a distribuição de corrente. Tá? Então, uma vez que eu tenho isso aí, eu vou calcular o vetor A. E esse cara é a onda esférica vezes a transformada de Fourier. Então, essencialmente, eu preciso pegar isso aqui, transformar em Fourier e calcular essa integral aqui, calcular essa quantidade aqui, que é uma integral. Tá? Ou seja, calcular a transformada de Fourier. Mas eu vou ter esse potencial aqui. Terceiro passo,
calcular os campos E e B, ou H, né, se você estiver interessado. Então, basicamente, você vai começar pelo B, através do rotacional de A, e você vai calcular o campo elétrico lembrando do seguinte, olha, rotacional de B é Mi vezes J, mais I ômega é regime harmônico, então I ômega sobre C quadrado E. Agora lembre o seguinte, tá? O campo que eu estou calculando, calcular E e B ou H longe da fonte, é lá que me interessa. Tá? Longe da fonte, esse termo é zero. Então, por isso que eu não preciso nem passar pelo cálculo de φ. Basta calcular o A vetor. Rotacional de A vetor já me dá o B, e o campo elétrico, então, é só calcular um novo rotacional aqui de B, multiplicar por C quadrado, dividir por I ômega, ou seja, na prática é multiplicar por menos I C quadrado sobre ômega, menos IC quadrado sobre ômega, rotacional de B. Tá? Então, pronto. Ah, mas eu quero fazer o cálculo como menos gradiente de φ menos I ômega A vetor. Tudo bem, você pode, porque aí você, conhecendo o φ, você pode mostrar que dá na mesma, tá? Isso aqui é menos I C quadrado sobre ômega, gradiente da divergência de A, menos I ômega A vetor. Se você usar aqui a identidade que gradiente da divergência é rotacional do rotacional de A, ou seja, rotacional de B, menos, ou mais, melhor dizendo, o laplaciano de A, você pode juntar o laplaciano com o outro termo que está lá e vai dar zero, porque você está usando a equação de ondas longe da fonte. Né? Lembre que o potencial ele respeita nabla 2 menos 1 sobre C2 D2 dt2, você vai trocar por menos ômega quadrado sobre A igual a fonte, mas a fonte é zero longe. E eu estou olhando onde para os campos? Longe da fonte, é lá que me interessa. Né? Tem a fonte lá. Mas eu quero saber o que o observador distante mede, porque a antena receptora, num problema de comunicações, por exemplo, ela está longe da fonte emissora. Então, nessa situação, J é zero, está longe da fora da fonte, né? Eu quero o campo fora da fonte. J é zero, sobra essa equação aqui. E o quarto passo é o final, é determinar grandezas características de antenas. Importantes para antenas. Para radiação em antenas. Quais sejam estas? Densidade média de potência radiada, potência total radiada, ganho, diagrama de radiação, diagramas, e por aí vai. Então, uma vez que eu tenha feito todo esse procedimento, eu posso chegar e aí, sabendo o que são os parâmetros de antenas, caracterizar a antena. Impedância, tá? Impedâncias de antenas, etc. Tá? Bom, existe um procedimento alternativo que é uma alternativa ao item 3. Tá? Então, alternativamente, o item 3, se você está interessado no campo distante, alternativa ao item 3. Para campos de radiação. Isso aqui implica distâncias muito maiores do que lambda, ou Kr muito maior do que 1. Tá? Essa é a aproximação válida. Rigorosamente aqui seria muito maior do que lambda sobre 2π. Tá? Então, dependendo do cenário, 1 lambda já é muito maior que lambda sobre 2π. Então, a 1 lambda de distância, digamos. Os campos de radiação eles têm algumas propriedades. E de radiação e o H de radiação, ambos variam na forma do inverso do quadrado da distância. E aí vai te dar aquela ideia que falei, né? A densidade de potência inverso do quadrado da distância.
Isso aqui é uma propriedade interessante do campo distante. Outro item é que, localmente, eles parecem onda plana uniforme. Então, parecem ondas planas uniformes. Então, como é que se faz essa conta? A alternativa ao item 3 do cálculo é definição potencial transverso com esse símbolo de perpendicular. Você simplesmente já calculou o A no item 2, desconta a parcela radial, ou seja, joga fora, expressa ele em componentes esféricas, joga fora a componente radial, que vai sobrar para você só as componentes θφ, certo? Esse é o potencial transverso. Sua equação número 14 aqui. Tá? Aí você vai simplesmente calcular o campo elétrico de radiação. Isso aqui é não demonstrado por mim aqui, tá? Mas acredite que isso dá certo. Você só precisa descontar a parte radial do A e o campo de radiação, aquele campo longe, quando começa a preponderar termos de 1 sobre R, dependentes de 1 sobre R. E quando você calcula os campos, você vai ter 1 sobre R, 1 sobre R quadrado, 1 sobre R cubo, 1 sobre R a quarta, e assim vai. Tá? Longe, todos esses termos que caem mais rápido já morreram, sobra só o campo de radiação. Tá? Então é longe, região distante, campo distante. Tá? Aí é esse cara que vai embora, vai se converter em energia perdida pela fonte, em fótons que vão embora. Tá? Então, para esse cara, eu não preciso calcular rotacional, um monte de coisa. Basta que você tenha calculado o A. O A transverso é descontar do A a componente radial, você vai ter o campo elétrico de radiação. É uma onda plana, então você tem aqui a fonte, está emanando ondas esféricas da região fonte aqui. São ondas esféricas. Quanto mais longe, mais vai parecer uma onda plana uniforme. Então, isso aqui é a direção radial. O cara, muito longe, ele pode atribuir um sistema de coordenadas local, um certo x, y e z local. Então, para ele, isso aqui vai ser uma certa direção n de onda plana. A curvatura da esfera vai tender para zero, muito pequena, isso vai parecer localmente um plano. E aí você vai ter o campo elétrico de radiação, que é perpendicular ao magnético de radiação e que é perpendicular à direção radial, todos perpendiculares entre si. Aí você pode usar a ideia de onda plana, ou seja, a direção de propagação global, vetorial com o campo elétrico dividido pela impedância do meio. E, naturalmente, que a densidade média de potência, módulo aqui, se você quiser pode escrever vetor, é igual módulo do campo elétrico de radiação ao quadrado, dividido por 2 vezes a impedância do meio, assumindo que o meio é real puro, né? Porque normalmente é ar e você joga vácuo como as constantes aqui. Direção radial, e se você quiser substituir diretamente esse cara, ômega quadrado, módulo do potencial transversal ao quadrado, dividido por 2 vezes a impedância do meio na direção radial. Radiação, propaga radialmente para fora. A energia vai embora radialmente da fonte. O pointing vai radialmente para fora. Quem te dá a distribuição angular, para qual lado vai, para qual θφ que vai a radiação, é a transformada de Fourier da fonte. É aquela função ρ-til, J-til. Tá? Mas no caso específico, só o J-til interessa em módulo quadrado, né? Porque basicamente vai estar no potencial transverso aqui, a parte transversa daquela distribuição de corrente. Tá? Então aqui tem a fonte, muito longe as ondas esféricas parecem planas uniformes, e aí você tem isso aqui. Tá? Não precisa mais calcular gradiente rotacional nem nada, mas isso desde que você queira só esse campo aqui, para R muito maior que lambda sobre 2π, ou KR muito maior que 1. Aí sim, tudo bem, você pode descontar, você pode desprezar todo o restante e ficar com essa forma que está aqui, essas 3 expressões aqui. Em geral, o que interessa para antenas, tá? O que interessa em geral é o campo distante. Embora
isso não te permitiria calcular a impedância completa da antena, só te permite calcular, se você fizer essa aproximação, a chamada resistência de radiação. A parte resistência de perdas depende do campo lá dentro da antena. E a indutância ou capacitância, ou seja, a reatância da antena, isso vai depender mais do campo próximo. Então, a energia armazenada, que não vai embora. Essa aqui é a energia que vai embora. Essa aqui é a energia que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas, que lá longe viram ondas planas uniformes. Então, você não precisa fazer outro procedimento que não esse aqui. Você faz o 1, o 2, o 3 alternativo e o 4 aí, o 4 segue. Tá certo? Bom, próxima aula discutiremos o dipolo elétrico, como eu mencionei, para que vocês tenham uma ideia de como fazer essas contas na prática. Então, até lá.